Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda videoaula, módulo 2, dando continuidade sobre a importância das ferramentas da qualidade para o curso técnico em qualidade. Hoje nós vamos definir o diagrama de causa e efeito, diagrama de causa e efeito, a elaboração e sua utilização e o estudo de casos, certo? Então, o que seria o diagrama de causa e efeito, professor? Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. O que seria isso, professor? É o diagrama em relação aos fatores, que vai envolver as causas e o efeito. Então, você imagina, vamos pegar um exemplo, vamos fazer uma analogia com um acidente de avião. Nós vamos utilizar a espinha de peixe, no qual a gente vai ver os efeitos e a causa. A causa qual foi? Foi o acidente do avião. Mas o que causou esse efeito, esse acidente de avião? Então, nós vamos ver cada fator que causou esse acidente de avião, ou seja, todo o processo. Então, o primeiro passo, vamos realizar um brainstorming, ou seja, uma folha de verificação, vamos fazer um levantamento de ideias, vamos procurar técnicos, vamos procurar pessoas do setor que entende, para definir o efeito, o que é, onde, como e quando ocorreu esse efeito. Então, esse diagrama ele vai te dar uma visualização, uma visão holística de uma espinha dorsal, a espinha dorsal das causas primárias, dos efeitos de um determinado problema numa fábrica. Então, vamos supor que numa fábrica houve um lote de forma defeituosa. Nesse lote, 50 lotes que foi produzido, 40 teve defeito, 50. Então, vou procurar qual foi as principais causas que deram esse efeito. Então, vocês vão anotar essas causas primárias que afetaram a produtividade, que causaram esse problema dentro das espinhas, certo? E as causas secundárias também afetam as primárias, ou seja, você coloca as causas primárias e as causas secundárias para saber qual foi a causa desse efeito da diminuição da produtividade, do efeito da causa do defeito do lote que foi causado. Então ele também é uma outra ferramenta, mas para ser realizada precisa ter um brainstorming, que é uma tempestade de ideias, como eu havia falado para vocês. O que seria esse brainstorming? Vamos supor aqui, existem as divergências, várias pessoas pensam diferente ou classificam diferente as divergências, no qual eu vou convergir as ideias para tornar-se um denominador comum. Isso é um brainstorming, uma tempestade de ideias. É um grupo, como foi feito lá na sala. Eu coloquei vocês em grupo, coloquei vocês tomar decisões, certo? Mas em grupo, ou seja, porque ele não pode ser concentrado em um. Eu tenho que ver as ideias, eu tenho que definir o efeito, eu tenho que definir o problema em conjunto, porque nós somos uma empresa. Vocês imaginam que um nível estratégico, tático, operacional, trabalhasse de maneira individual, será que daria certo? Claro que não. Então, nós temos que pensar nisso. Então, vamos supor, vamos pegar exemplo, né, de causa e efeito, a máquina, a mão de obra, a matéria-prima, identificar as causas prováveis para maior análise. A gente vai observar, analisar, enxergar qual foi a causa e o efeito, no qual vocês têm que colocar na cabeça de vocês que a função do diagrama de causa e efeito é solucionar o problema, certo? Identificar para poder achar uma solução melhor e cabível. Então, ó, vamos lá. Vejamos aí o diagrama de causa e efeito. Aí no slide vocês podem observar o que seriam as causas primárias e os que seriam as causas secundárias. E a característica. Então, observe os fatores, as causas e o problema que foi feito. Então, vamos imaginar, por isso que é chamado de diagrama, o diagrama de Ishikawa, é conhecido como diagrama de espinha de peixe, porque parece um peixe. Então, as causas primárias, o que seriam essas causas primárias? É o que ocorreu para fazer com que a causa secundária colocasse uma característica, um efeito maior. Então, lembrando, causa primária, a causa secundária e as causas terciárias, elas andam juntos. Elas não são separadas. Então, você tem que identificar, você tem que analisar para não correr nenhum risco. Então, causas primárias, causas secundárias e as causas terciárias levaram a um problema, um efeito. Então, nós, como técnicos em qualidade, temos que identificar. Vocês podem observar que o diagrama de Pareto e o fluxograma
a união de todas essas ferramentas nos ajudam a fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Vocês puderam observar isso? Exatamente isso. É fazer com que vocês, através dessas ferramentas da qualidade, enxerguem os problemas, os gargalos, para procurar uma solução, procurar uma efetividade maior. Então, exemplo. Vamos lá, operadores, máquinas, praças, peças e método de operação. Então, vocês vão ver a causa. Os operadores têm que ter mais atenção, tem que ter um espírito de equipe, tem que ter maior concentração. Isso foi um efeito de uma relação de uma fábrica. Máquina. Nós temos que ter um método de inspeção, verificar item por item, peça por peça. Porque se você não verificar item por item, peça por peça, pode causar um efeito, umas causas secundárias, que seria qual a consequência, o que poderia ocorrer dentro do trabalho. A velocidade da máquina, por exemplo. Se eu não tiver uma inspeção, não ver um item que esteja estragando no dia a dia, ele poderá atrapalhar a minha produtividade. Em quê? Na velocidade da produção. Vocês observaram que o primário com o secundário. Primário, verificação da peça. A peça está com defeito, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Qual vai ser a causa secundária? A velocidade da produção. A velocidade da produção, ela pode acarretar. Então, eu tenho que ter um método de operação, eu tenho que ter um método de substituição, eu tenho que verificar a posição desse produto, ou dessa ferramenta, ou dessa peça. Então eu tenho que verificar, dentro do meu diagrama de Ishikawa, verificar as causas e efeitos. Então, um estudo de caso prático, vamos supor, para vocês utilizar. Em uma concessionária de Teresina, está havendo um problema que vem se repetindo. A entrega de carro com risco na lataria. Então, algumas pessoas estão comprando carros e estão vindo com risco na lataria. Por se tratar de venda de carro 0 km, ainda que ocorra poucos casos, trata de uma situação bastante desfavorável para a empresa. Então, o mercado automotivo é altamente competitivo no país, sabendo disso, e a fábrica cobra elevados padrões de qualidade de sua rede de concessionária. Para solucionar o problema, foi composto uma equipe multidisciplinar, um vendedor, o responsável pelo recebimento dos carros, um funcionário de lavagem dos carros, um manobrista, um funcionário do setor de revisão técnica e o próprio gerente. Então, vocês imaginam vocês numa utilização dessa, numa situação dessas, vocês como técnico em qualidade. Como é que vocês poderiam utilizar o diagrama de causa e efeito? Como é que vocês poderiam fazer? Então, veja aí, o diagrama final dos objetivos para a solução do problema desse carro. Então, vocês como técnico em qualidade, vocês iam fazer o quê? Lavar os carros antes do recebimento, no momento da chegada do produto e antes do recebimento. Você lavar o carro. Então, vocês vão verificar isso aí, vocês vão dizer o lavador de carro, porque vocês podem observar que existe uma equipe multidisciplinar. Veja nos slides anterior. Existe o vendedor, existe a pessoa que está recebendo o carro, existe o funcionário de lavagem do carro, manobrista. Então, eu tenho que envolver todas. Você não pode imaginar que eu, como técnico em qualidade, trabalhar de maneira isolada, sozinho, sem a ajuda da equipe. Então, todos têm que fazer parte desse processo. Nós temos que sentar e verificar. Pessoal, vamos lá. Qual vai ser a solução desse problema? Como a gente pode fazer com que esse carro seja entregue em perfeito estado para o nosso cliente? Porque nós estamos tendo reclamações. Vocês sabem, para construir uma história de uma empresa, ele dura 13, 20, até 40 anos. Mas para destruir uma história de uma empresa, só basta um cliente insatisfeito sair nas redes sociais falando mal dessa empresa. Então é tipo um vírus. Um cliente insatisfeito, ele vale por 1000. Um cliente insatisfeito. Então é melhor nós sempre trabalhar com a satisfação do cliente. Então, segundo passo, professor, que é a forma secundária, os efeitos secundários, vai ser treinar os manobristas da concessionária. Por que, professor? Treinar, porque esse treinamento vai evitar com que esses carros sejam ralados. Tem algum tipo de riscos. Até na lavagem do carro, se você não tiver um treinamento, não souber como lavar um carro, pode haver risco. Você imagina um carro 0 km, que eu faço aquela limpeza e de repente tem areia, poeira em cima do carro. Aí vem o lavador de carro, só passa um pano por cima. O que vai acontecer com a lataria? Será arriscado.
Treinar o funcionário para o recebimento mais criterioso no momento do descarregamento da cegonha. Outro fator que nós temos que observar nesse estudo de caso prático. Vocês estão conseguindo enxergar? Como vocês, como técnico de qualidade, tem que trabalhar em equipe, tem que orientar, tem que inspecionar esses funcionários. Então, esses colaboradores têm que ser inspecionados, claro, tem que ser orientados. Gente, vamos lá, vamos fazer com que a satisfação do cliente seja atingido no maior patamar. Ou seja, que ele saia daqui satisfeito, com atendimento de excelência, qualidade de atendimento com excelência e o carro em bom estado. Por isso que tem que treinar. Até o motorista da cegonha, quando vai descarregar o carro, nós temos que tomar cuidado, evitar que arranhe. O quarto passo que vocês têm que utilizar, ampliar o espaço interno da loja para melhorar o layout, ou seja, o pátio. Quando eu vou fazer a manobra, se o espaço, o meu layout, o espaço físico, que é o layout significa, ele não estiver adequado nas condições que eu posso fazer uma manobra de forma segura, ele pode chegar a arranhar o carro. Entendeu? Tem que ter um espaço. Então nós temos que ter essa visão. Então você vai verificar o funcionário, vai verificar o espaço físico e depois daí você vai elaborar uma nova lista de itens de verificação para revisão técnica, ou seja, treinar os funcionários. Então, através disso aí você pode utilizar aquelas funções administrativas que vocês já estão cansados de saber, que Hidalberto Cavenato utiliza nos seus livros de administração geral, Rodrigo Renault utiliza, que é as 4 funções, que é o planejamento, a organização, o direção e controle. Veja aí, o planejar, o que seria? Traçar metas e objetivos. Qual é a minha meta? Minha meta é fazer com que o carro seja entregue em perfeito estado. Então você vai fazer uma organização, você vai organizar item por item, você vai verificar o que nós podemos fazer, treinamento, podemos fazer o quê? A verificação na hora do recebimento do carro. Então você vai direcionar cada funcionário desse. O lavador de carro, o gerente, o manobrista. Então você vai direcionar, olha, é melhor para nós atingirmos a efetividade, a excelência, nós precisamos treinar funcionários. Mostrar para o A mais B que isso é muito importante. Através disso você vai fazer o controle dessa situação. E aí, deu certo? Se deu certo, você vai elaborar uma nova lista de itens para fazer uma revisão. Isso é um controle. Ou seja, treinar os funcionários e sempre lembrando, melhoria contínua, nunca devemos parar. Certo? Significa que sempre vai existir um ciclo. A melhoria contínua, ele não para. Então, tá aí. Foi solucionado ou não foi o problema através da espinha de peixe, pessoal? Foi? Então, observaram que através dessa técnica poderá atingir a excelência na qualidade do serviço. Então, é isso, pessoal. Quis mostrar para vocês a importância da espinha de peixe dentro do controle estatístico, dentro da observação. Obrigado, até a próxima aula. Obrigadão.